Deus, a Jesus Cristo. E vamos ouvir esse trecho do Evangelho segundo São Marcos. A grande tribulação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça. Quem estiver em cima no eirado, não desça, nem entre para tirar de sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai, para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos, e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Assim, oremos. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males passados. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Cristo Jesus, cobre-nos com teu manto vermelho de luz de sol, que brilha intensamente e se enrola em nossos corpos, nos protegendo e nos iluminando. Cristo Jesus, colocai vossa mão sobre nossas cabeças, dando-nos a grande paz, a grande luz, o grande amor, a grande fé. Que assim seja. Namastê. Vamos ler agora a Bíblia Sagrada. Coloque sua água, sente-se e vamos fazer a leitura do livro de São Marcos. E nós vamos estar lendo. Preste atenção nessa leitura. Ligue-se a Deus, os mentores do espaço. Faça diariamente o seu Evangelho. Primeiro nós lemos o Evangelho segundo Mateus, agora é segundo São Marcos.
Agora vem o sermão profético, a destruição do templo. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Princípio das dores. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus sentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falai, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverão que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por a causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então é interessante e importante esse texto, porque está alertando para o que vai acontecer no final do mundo. É importante que todos nós sejamos iluminados pela luz de Cristo, que a força do amor nos penetre e nos ilumine para todos sempre. Que a luz, a paz, a saúde. Oi, tudo bem, André? Deixa eu pegar as coisas. Tá. Ah, não fez, mas relaxar nosso corpo. Vamos sentir a luz de Deus em nós. Suavize os ombros, os braços, toda a volta do pescoço, seu rosto, sua cabeça, o tórax, os pulmões, os rins. Relaxe. Vai receber a luz bendita através do Evangelho, através da Bíblia Sagrada. Vamos seguir o Evangelho de São Marcos. Jesus censura os escribas. Feche os olhos e preste atenção na Bíblia Sagrada. E ao ensinar, dizia ele: Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e para os justificar fazem longas orações. Esses sofrerão juízo muito mais severo. A oferta da viúva pobre.
sentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante, e chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Porém, todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Então, o valor de uma pessoa que faz como essa viúva. Precisamos auxiliar e proteger a todas as criaturas. Precisamos ter bondade em nosso coração. Precisamos abrir nosso caminho para melhorar cada vez mais em toda luz, em toda paz, com muito carinho, com muita suavidade. Vamos pedir agora que os mentores do espaço fluidifiquem esta água, transformando-a num remédio, um remédio que vai nos curar, que vai nos suavizar, que vai nos libertar de todas as dores, que vai nos curar completamente. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizar. E agora, fechar os olhos e ouvir a Bíblia Sagrada, dentro do Evangelho de São Marcos. Cristo, o filho de Davi. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Assim, ouvindo o Evangelho, vamos pedir a Deus, ao nosso Pai Celestial, que nos dê saúde, que nos dê amor, que nos dê força, que nos dê energia, que sejamos bondosos, iluminados, fortes, saudáveis, com muita fé, com muito carinho, com muito amor. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes ou futuros. Que a luz de Cristo esteja conosco. Tomemos consciência dessa luz. Pedimos agora aos mentores do espaço que coloquem o fluido necessário nessa água para nos curar, para nos aliviar, para desintegrar todas as dores,
sejamos iluminados, felizes e saudáveis. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo mais e mais. Vamos, nesse instante, soltar os ombros, fechar os olhos, sentir a luz do Pai em nós. Sentir a paz de Deus no nosso coração. Vamos ler o Evangelho, a Bíblia Sagrada, e baseada no Evangelho de São Marcos, grande mandamento. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Então vamos nos concentrar em Jesus e fazer nosso pedido. Que amemos a Deus profundamente e ao próximo como a nós mesmos. Que sejamos seres livres, independentes e felizes. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo. Vamos deixar nosso corpo suave. Feche os olhos. Relaxa a cabeça. Relaxa o rosto. Solte os maxilares. Vamos suavizar mais e mais nosso corpo. Vamos deixá-lo tranquilo e sereno. Nosso corpo suave, nosso corpo relaxado, nosso corpo tranquilo, nosso corpo bem relaxado. Nosso corpo bem sereno. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai. E vamos agora ler a Bíblia Sagrada, um capítulo de São Marcos. A questão do tributo
que Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muitos se admiram dele. Agora vem os saduceus e a ressurreição. Então, os saduceus que dizem não haver ressurreição aproximaram-se dele e lhe perguntam, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filhos, seu irmão a tome por esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. O terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento. Porém, são como anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó?